Sim, muito bem, de volta aqui no seu Conexão UniFM 94.5. Mais uma tarde aí, sempre seguindo com muita música e também convidados especiais. Mas antes de eu apresentar a convidada de hoje, a gente sabe que a pandemia trouxe um longo período aí de isolamento e com isso muitos descobriram novas carreiras ou redescobriram talentos esquecidos, adormecidos. Foram muitas mudanças, né, de comportamento, aprendizados e autoconhecimento também desde março de 2020. Planos tiveram que ser revistos e muita adaptação foi necessária também, né? Mas você, ouvinte UniFM, o que você descobriu de melhor em si mesmo de lá para cá? Conta pelo WhatsApp, participe, 9999013. Enquanto você participa, te conto que a psicopedagoga e professora de História da Arte, Maria Fernanda Calderari, despertou um talento adormecido e aproveitou para aperfeiçoar o dom artístico e o conhecimento teórico das artes para criar um estilo próprio na pintura. E é com ela que eu converso agora aqui no Conexão UniFM, convidada dessa tarde para te inspirar. Boa tarde, Maria Fernanda. Boa tarde a todos. Muito Seja mu obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Seja bem-vinda aqui na Rádio que faz a diferença. Maria Fernanda, para a gente começar, a arte já está no sangue da sua família. A sua carreira está diretamente ligada a ela. Hoje você é psicopedagoga e professora de História da Arte. E assim como o seu pai, o artista plástico paranaense Fernando Calderari, descobriu ou despertou aí o seu talento, vem colocando a mão nas tintas, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Veja, eu sempre, desde pequenininha, desde que eu me conheço por gente, eu estive ligada, né, às artes. Minha mãe era pianista, professora de piano, o pai pintor e professor da, infelizmente, extinta EMBAP, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Então, eu posso dizer que desde idade tenra eu estive em contato, não só no ateliê, né, que era em casa, quando eu era criança, deslumbrada vendo ele pintar, né, aquela coisa que para uma criança é mágica, né? E também eu fazia aula de piano na Belas Artes, Uhum. e sempre, praticamente todo dia, eu estava lá e acompanhava tudo o que acontecia, né, das artes dentro da Belas Artes, e também participava como espectadora das aulas dele enquanto eu aguardava para vir para casa. Então, aquilo era para mim fascinante. E depois, com o passar do tempo, né, a minha formação foi em pedagogia, eu fiz pedagogia na Federal, depois eu comecei a trabalhar em assessoria de imprensa, quer dizer, o caminho foi, né, foi bem diferente até chegar, muitos caminhos eu fiz. Aí comecei a trabalhar no Colégio Nossa Senhora de Sion, onde eu fiz magistério, onde eu estudei bom tempo da minha vida. Uhum. Fui convidada a trabalhar como professora, depois professora de História da Arte durante muito tempo, e professora de pintura das crianças que faziam aula especial de pintura. Sempre pintei timidamente, por motivos óbvios, né? Que hoje não são óbvios, são óbvios, mas para mim deixaram de ser, Que bom, né? que bom. Porque no momento que eu tive a permissão e o aval do pai, então a coisa, eu acho que o Se sonho se libertou. tornou realidade, exatamente, o sonho passou a se tornar realidade. Então você já tinha essa vontade de pintar mesmo? Já, que criança não teria, vendo o pai pintar e todo o material, tinta, tela, inclusive eu fui a responsável por ele sair de casa, né, ou tirar o ateliê de casa, porque eu era meio arteira. Criança saudável, né? Exatamente, eu sempre dava uma pitadinha minha, algum trabalho dele, até o dia que eu praticamente destruí uma exposição dele, que É estava no mesmo? ateliê, e daí ele resolveu colocar o ateliê em outro lugar. Então, eu já tinha essa vontade. Claro, é um mundo mágico, né, ainda mais para criança, Sim, tantas não, cores, formas. a arte, de uma forma geral, especialmente as artes plásticas, elas Uhum.
elas encantam, elas têm uma magia toda especial. E por isso que esse caminho de professora de História da Arte também sempre me agradou e me honrou muito. Com certeza. Agora, você contou pra gente que em determinado momento, então, o seu pai teve que tirar o ateliê de casa, né, por causa das suas Uhum. artes, né, que não é como Exatamente, você arte, queria. aquela É. arte, aquela. Porém, agora com a pandemia, não mais Exato, criança, obviamente, aconteceu o exatamente. contrário, o ateliê do seu pai foi para Voltou, casa, né. E com exatamente. certeza eu acredito que foi nesse momento que você aprendeu muito mais com ele e ainda estreitaram os laços de pai e filha, não é? Mas Como é que não foi tenha esse novo dúvida, não momento? tenha dúvida. Eu sempre acho que no meio de toda a turbulência, de todo o contratempo, sempre tem alguma coisa de positivo. E nada mais gratificante do que você poder colocar para fora uma coisa que, como eu disse, era adormecida com o teu ídolo, né? Perfeito. O pai, ele continua atuante, pinta diariamente, Hum, está com 82 anos, olha que lindo. e ele não pode ficar sem pintar um dia sequer. É a vida dele. Então, é a vida dele, exatamente. E então nós trouxemos, eu e meu irmão, resolvemos, então, no momento da pandemia, do isolamento, trazer tudo para lá, cavalete, tinta, tudo. Então, aqui a casa é um lar ateliê. E como eu tinha o meu contrato, como eu tive meu contrato suspenso ano passado, eu falei, é o momento de eu fazer alguma coisa com ele, né? Sim, Então, pai e filha, aquela relação de pai e filha, de aluna e mestre. Então, foi assim, riquíssimo. Nós começamos a pintar juntos. e vocês Ele no sempre se deram ateliê, bem. muito, muito. Desde que minha mãe faleceu, eu vim morar com ele, né? Para ele não se sentir sozinho. Eu e meu filho viemos morar com ele. Uhum. Então, a gente tem uma convivência super saudável e, assim, nesse momento de pandemia, então, os laços mais do que nunca se estreitaram e através da arte também, né? Que foi muito Verdade. bacana, porque eu comecei a fazer, pai, eu vou fazer alguma coisa. Daí saí, comprei tela, tinta, daí comecei a fazer e ele dizia assim, faça uns 4 desse do jeito que você está fazendo, que depois nós vamos conversar. E ele sempre vinha, ele fazia o dele, vinha e olhava, isso aí tá bom, isso aí tá bom. Nossa, aquilo para mim era uma coisa, né? Sim, imagino. E aí foi. Agora, mesmo com estilos diferentes, o que é que tem em comum entre a sua pintura e a do seu pai? Ótimo, é uma pergunta muito legal essa. Quando eu comecei a fazer as minhas telas, a ideia era fazer um abstrato, né? E vocês podem observar, essa aqui é uma tela minha. Existe nas minhas telas, nos meus trabalhos, existe uma linha divisória, tá? E quando eu comecei a fazer, num primeiro momento, eu coloquei essa linha na vertical, Uhum. ok? Então, eu tinha de um lado textura, cor, e no outro eu tinha a parte sem textura, só com tinta e a folha de ouro, né? Então, eu faço a minha técnica mista, com polímero acrílico, a tinta acrílica e folhas de ouro, alguns acabamentos em folha de ouro. E ele falou: faça isso. Perdemos um pouquinho a conexão da Maria Falei para Fernanda. ele, então, os 4 que eu fiz. Oi? A Ok? gente perdeu um pouquinho a sua conexão, mas a gente conseguiu pegar, né, essa sua mistura da tinta com a folha de ouro, né, o aval do seu pai aprovando aí a sua técnica, a mistura, Isso, né. exatamente. Que era o que mais me preocupava, não tinha como fugir Uhum. disso, né? Então, quando eu terminei os quadros, eu coloquei eles lado a lado e ele falou: agora coloque esses teus quadros na posição onde a linha fica horizontal. Aí ele trouxe esse trabalho dele aqui da sala
Para quem está conferindo o da nosso década de vídeo, nosso 60, bate-papo pelo YouTube, pode conferir então a arte né? do pai da Maria Fernanda. Então, então, eu tenho aqui uma talha da década de 60, 70, que foi uma fase que ele fez, que ele fazia talha em madeira, tinta, e com os formões Olha. fazendo os sulcos, né, na madeira. Uhum. Então, ele falou, você está trazendo a tua memória, né, de infância, Verdade, alguma coisa que você viu durante a vida toda, ficou essa guardadinho. referência, né, ficou guardado. Então, ele falou, esse é o teu DNA. Então, você vai partir daí. Que maravilha. Então, daí eu explodi de alegria, porque eu não tinha percebido isso, né? Talvez o fato de eu traçar a linha na vertical tenha sido meu freio, Uhum. Verdade, mas faz daí quando ele sentido. falou, coloca na horizontal, que é a tua referência, é o teu DNA, é esse, por tudo que você viu 50 anos, né? Uhum. Então, parta daí. Mas existe também a versatilidade da minha obra, que ela pode ser colocada em qualquer posição, né? Como eu sempre digo, é um abstrato tão somente, dependendo da posição que a pessoa coloca na Uhum. parede, Sim. enfim, e pode remeter a uma paisagem marinha, um horizonte, enfim. Aliás, a paisagem marinha é a marca registrada do seu pai, né, sempre tem o mar, tem um Do barco pai, sim, sim. pesqueiro, né, Céu, uhum, nuvem, exato. barco, o céu do Calderari é o céu do Calderari. Eu sou E é aquele suspeita. sa aquele céu que é aquele céu azul com as nuvens, eu brinco que é dos ursinhos carinhosos, né, aquelas Isso. nuvens bonitinhas, branquinhas, gostosas de Exato, olhar. aquela fluidez, Exato, aham. exatamente, Uhum. exatamente, Que gostoso. exatamente. Aqui no Conexão Então, assim, a minha UniFM alegria é muito grande, eu imagino. é É essa, uma né? realização. Que fui depois, com 50, mais de 50 anos, eu tive o meu trabalho aprovado por ele. Eu devia ter feito isso antes, né? Mas Mas tudo tudo tem um deu tempo momento certo. certo, eu acho que tudo tem um porquê, né, acho que era para ser agora. Perdi Exato. Aí, agora sim, a nossa internet às vezes dá uma falhadinha, mas a gente consegue se entender por aqui. Essa é a Maria Fernanda Calderari, psicopedagoga e professora de História da Arte, que durante o isolamento social se descobriu nas artes plásticas. Criou seu próprio estilo, segue os passos do seu pai, o Fernando Calderari, paranaense que assina obras reconhecidas mundialmente. E você, ouvinte UniFM, despertou algum talento adormecido aí dentro de você nessa pandemia? Encontrou uma nova carreira? Compartilhe a sua história pelo WhatsApp no 99990113. Lembrando que nosso bate-papo aqui com a Maria Fernanda Calderari, você confere na íntegra no canal da UniFM no YouTube. O link está disponibilizado em facebook.com/UniFM. No YouTube você se inscreve, curte, compartilha, já ativa o sininho também para receber a notificação sempre que tiver conteúdo novo por lá. Combinado? Maria Fernanda, você conta que uma grande preocupação sua era com a assinatura de suas obras. Por quê? Veja, como eu te disse, aquela coisa, né, de você. Meu maior medo, né, era usar o sobrenome do meu pai, né, o Calderari, e, e ser medíocre. Né? Eu acho que ele tem um nome, que ele fez um nome, uma vida inteira, 80 e pouco, né, 82 anos. Uhum. Então, há 70, pelo menos, né, 70, 60 e poucos anos ele carrega esse nome. É um nome importante, é um nome de respeito. Então, assim, talvez esse meu temor em me expor fosse justamente esse. E eu conversei muito com ele, pai, eu assino como? Eu assino Calderari, eu assino Furtado? Ele disse, Fernanda, primeiro, Calderari é teu patrimônio, é o teu nome, né? E você está pronta,
você pode usar e deve usar o caldeirari. Aí até eu fiz até ontem até eu estava conversando que eu ia dar essa entrevista, e até falei, pai, vão me perguntar da assinatura, com certeza. Desculpe. E ele falou, filha, faz o seguinte, é como se o Bruninho, tá? Fosse fosse um físico quântico. Ele viu o Bernardinho jogar a vida inteira. É óbvio que ele ia ser um bom jogador de vôlei. Ele poderia ser um físico quântico, poderia ser um veterinário, mas tudo indicava que ele seria um tremendo jogador de vôlei. Então, assim, é como o pai médico, né, brilhante, que de repente tem um filho que quer seguir a mesma carreira, Uhum. um dentista, né? E, no caso, um artista plástico. Por que não? Por que não? Aí ele me Exatamente. convenceu. Só que acho que a gente acaba ficando com esse medo, porque assim, como você falou, talvez Esse de medo, ser medíocre, mas de ser comparada, né, comparada, automaticamente acontece a isso, né. comparação. Uhum. A comparação. E uma vez me falaram, você quer surfar na onda do Calderari? Eu disse, bom, do Romero Brito, que não podia ser, né? Tinha que ser do Calderari. Exatamente. Mas e hoje, Maria Fernanda, você consegue nos dizer de onde vem a sua inspiração para Podia pintar? ser de outro artista plástico. Né? E ainda mais quando eu desço. A gente está tendo mais um probleminha na internet, calma aí. Uhum. Ah, agora sim, voltou ao normal. Mas é exatamente o que você falou, só poderia ser o Calderari, né, para você se espelhar, para você, começar a criar o seu trabalho, a sua arte, né. E eu sempre gostei do abstrato, mesmo porque eu não tenho formação em belas artes, Uhum. né? É uma coisa, é mais uma paixão que eu tenho pelo mundo que eu vivi, A formação né? que você tem é Mas, da assim, a vida. questão de estética, de continuidade, a formação, exatamente, a referência é muito boa. Uhum. Então, eu não podia desperdiçar, e ele me convenceu disso, Tá certíssimo. Um abraço para o seu pai Fernando, viu. E Maria né? Fernanda, você consegue nos dizer Muito então de obrigada, onde muito vem obrigada. a sua inspiração para pintar hoje? Além do seu pai, claro. Sim, claro. Veja, é a vontade, né? Eu procuro, através do meu trabalho, mostrar, oferecer para o espectador uma experiência sensorial, né? Porque tem textura, tem cor, o próprio ouro, o dourado, né? Ele é uma coisa que traz leveza, luminosidade, mas também o dourado é forte, é força. Né? Talvez deixar esse trabalho mais leve, mais forte ao mesmo tempo. Né? Inspirar e trazer para o espectador uma sensação de luz, de belo. É o que eu consigo ver no quadro que está atrás de você agora nesse momento, é uma sensação boa, Obrigada, né, obrigada. porque, como você disse, como a gente vê aqui, é uma pintura abstrata, né, não tem algo, Uhum, né, uhum. não tem algo um objeto, né, por exemplo, uma Exato. paisagem, mas eu olho e tenho uma sensação boa, positiva, né, para cima, Que luz bom, mesmo, como ótimo. você falou, é um sentimento muito bom. Porque o abstrato não necessariamente ele precisa ter forma, ele pode ter, você pode fazer qualquer objeto de forma abstrata, né? Mas é conversar. A minha ideia, a minha intenção, através dos meus trabalhos, é conversar com o espectador de uma forma agradável, E Maria Fernanda, para a gente ir né? finalizando Arte, aqui o para mim, é isso. claro, com certeza. Tocar as pessoas. Exato. Arte, para mim, é isso. E cada um vai sentir do seu jeito, né, porque cada um tem uma história, uma Perfeito. experiência, então
Ao observar a E um arte, cada gosto, um vai ter uma né? outra experiência. E o gosto também, com certeza, com certeza. Perfeito, E Maria perfeito, é isso Fernanda, mesmo. a pintura veio para ficar na sua vida? Com certeza, com certeza, com certeza. Foi uma coisa que eu quis muito, que, como eu te falei, estava lá na gavetinha, bem Bem fechadinha, só esperando o melhor momento? fechadinha. Deus, o Fernando veio na pandemia e abriu também, Verdade. extremamente realizada. Se realmente as coisas continuarem assim como estão. Maravilha. E como é que o ouvinte UniFM pode conferir a sua arte, hein, Maria Fernanda? Veja, nós estamos em construção, tá? Uhum, Agora estou com uma pessoa me ajudando a montar uma página, tá. né? E eu tenho à disposição o meu contato, Maria Fernanda Calderari, e a gente pode se comunicar com as pessoas através daí e fazer, mostrar os trabalhos. Tem muita coisa já exposta, tem muita coisa já em residências, em pousadas. Então, Maravilha, é só maravilha. entrar em É contato comigo. boa. Para entrar em contato com você, tem alguma página nas redes sociais, de repente, um Pois é, e-mail? exatamente isso que eu estou finalizando. Essa semana finaliza, né? E através do meu e-mail ou do telefone. Qual é o seu e-mail, Maria Fernanda? fernandacalderari@hotmail.com Uhum. ou celular 41 99987 2447. Só repetindo o seu celular, então, por favor. 99987 2447. Tá aí, então, quem quiser entrar em Ou pelo contato, saber mais. Facebook também, né? No Messenger do Facebook Uhum. também é como eu tenho atendido alguns clientes. Perfeito. Hoje em dia, a É rede Maria social Fernanda aproxima muitas Calderari. pessoas, né. Maria Fernanda Calderari, Não tenha perfeito. dúvida, Maravilha. Tá aí aqui no Conexão tá? UniFM, então, Facebook. Maria Fernanda Calderari, psicopedagoga, professora de História da Arte, que durante o isolamento social se descobriu nas artes plásticas, criou o seu próprio estilo, segue os passos do seu pai, o Fernando Calderari, paranaense que assina obras reconhecidas mundialmente. E você, ouvinte UniFM, continue te questionando aí, despertou algum talento adormecido dentro de você nessa pandemia? Encontrou uma nova carreira? Compartilhe sua história pelo nosso WhatsApp, é o 9999 Lembrando que o meu bate-papo com a Maria Fernanda Calderari, para você que chegou agora, perdeu, quer conferir na íntegra, acesse o nosso canal da UniFM no YouTube. Se inscreva, curta, compartilhe e já ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver conteúdo novo por lá. Maria Fernanda, muito obrigada pelo bate-papo, parabéns aí pelo seu trabalho, pela Eu sua que arte, a agradeço, sua muito obrigada e sensibilidade. me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. E agradeço muitíssimo e muito obrigada pela feliz oportunidade que vocês me deram. Nós é que agradecemos. Desejo muito sucesso e que venham muitas obras aí pela frente. Esse é só o começo do Muito caminho. obrigada. Um Isso abraço. mesmo. Muito obrigada.